Então, boa tarde a todos. A gente já fez um iniciozinho, mas agora com a gravação. Nós agradecemos a participação de todos. Eu e a professora Silvia Brandão já tínhamos acabado de falar, de agradecer, mas fica aqui o registro dessa alegria de estar aqui, né? Reunido tanto com todos que vão participar, com a Rafaela e Jéssica, que vão ser assessoras aqui, como monitoras desse evento. Agradecer a professora Antônia, que antes de o Projeto 21 existir como Projeto Alfal, já tinha em suas parcerias com a professora Silvia Brandão iniciado esse trabalho tão importante de análise comparativa de variedades do português. Professora Aline Bazenga acabou de entrar, seja bem-vinda. Professora Raquel, Silvana, Isabel, Daniela, Matheus e Manuel. Acho que eu citei todo mundo que já está conosco aqui hoje, né? Então, eu vou apresentar brevemente, eu e a Silvia Brandão pensamos numa abertura em que a gente situasse as pessoas que estão pela primeira vez junto ao grupo e também servisse de uma memória daqueles que já participaram de outras edições, que eu acho que também é muito legal a gente recordar, né? O que foi feito ao longo desse tempo, né? Deixa eu abrir aqui os slides, só um minutinho, porque ele está de implicância comigo hoje aqui. De vez em quando os slides saem do lugar, né? Vamos ver se agora ele vai. Qualquer coisa eu tenho aqui, posso botar os slides. Ele estava só pulando de tela, porque eu estou com 2 monitores, aí eu estou tendo que recolocar aqui. Mas já está aparecendo para vocês? Já. Agora tem que botar em modo de exibição, né? Isso. Vou botar já. Deixa eu só aumentar. Pronto, já está para vocês em modo de exibição, certo? Exatamente. Então, né, o nosso projeto 21, hoje intitulado Estudo Comparativo de Variedades Africanas, Brasileiras e Europeias do Português, também vimos chamando de Comparaporte, né, para termos um nome assim fácil, né, porque ele é meio longuinho. Me disse se passou a tela para todo mundo. Passou? Passou. Então, ele foi iniciado em 2011, dando continuidade à proposta desenvolvida por um projeto de cooperação internacional Brasil-Portugal, idealizado e coordenado por Maria Antônia Mota, em parceria comigo, de 2008 a 2011. Foi esse projeto que, na verdade, né, já era um desdobramento dos interesses coletivos da professora Silvia Brandão, professora Antônia. É muito proveitoso esse empreendimento anterior, né? Vocês talvez já conheçam, né, o Varport, que foi anterior, então já havia parcerias, e essa aí foi a que deu origem, inclusive, ao interesse de ter um corpus contemporâneo de variedades do português, para termos análises atualizadas, e foi escolhido realmente o tema da concordância por ser um tema fundamental para a determinação de parâmetros, né, que caracterizam e delimitam as variedades do português, sua sócio-história. E até esse corpus acabou sendo conhecido como Corpus Concordância, exatamente porque ele nasceu desse projeto. Então, inicialmente, o título foi inspirado nessa fase do projeto, que se chamava Estudo Comparado dos Padrões de Concordância em Variedades Africanas, Brasileiras e Europeias do Português. Nós podemos dizer que durante nós estamos fazendo 10 anos de Projeto 21, o tempo passa rápido, né? Eu e Silvia nos demos conta meio de repente, né, de que estávamos fazendo 10 anos de projeto. Nós podemos dizer que houve, assim, 3 fases após esse projeto CAPES, né? Quando se iniciou em 2011 o projeto 21 da UFAL. E aí nós dizemos que a primeira fase, né, de 2011 a 2014, foi aquela fase em que objetivamos investir não só
na diversificação de abordagens dos fenômenos da concordância, né? Das faces da concordância, mas também na abrangência maior de variedades linguísticas do português. Então, essa primeira fase, a gente já tinha esse interesse, né? De ter um material atualizado, que pegasse mais de um ponto, né? E essa primeira fase foi muito produtiva. De 2015 a 2018, a gente diz que é uma segunda fase do Projeto 21. Por quê? Ao fim da primeira fase, nós conseguimos, assim, consolidar todas as apresentações que tivemos em evento e os frutos dessa primeira etapa, e, inclusive, na reunião, né, vimos que nós podíamos aprofundar esse conhecimento sobre a língua portuguesa nas variedades que estávamos estudando, insistindo mais nesse viés contrastivo. Chegamos a montar subequipes, uma para contrastar os dados da concordância nominal, outra da verbal de terceira pessoa, outra da primeira do plural, né? E aí, a cada grupo de participantes, a gente estreitou esse olhar contrastivo. E a fase que a gente diria aí de 2019 para cá, depois do último evento, a gente ampliou seus objetivos, né? Buscando focalizar, ainda segundo diferentes perspectivas teóricas, diversas variáveis morfossintáticas, entre elas a concordância. Isto porque, nas últimas edições do fenômeno, nós já vínhamos sentindo essa necessidade, não é? Concordância, além de ser um tema fundamental para a delimitação das variedades do português, ele é um tema naturalmente de muita interface, né? Na concordância vem tudo do sujeito. Na concordância vem a expressão morfofonológica, né? Vem os tempos verbais, vem a pronúncia, vem a saliência fônica. Na concordância vem a ordem. Assim, é um fenômeno, digamos, satélite, né? E ele abre para vários fenômenos. E isso é assim, né? É como um inseto que nos pica e a gente fica contagiado, vai abrindo também o olhar para outras oportunidades de ver se aquelas variedades que nesses fenômenos estão se aproximando, se distanciando, se esse padrão se repete em outros fenômenos que nem são ligados à concordância. Então, no que a gente começou a fazer, bancos de dados e olhar, né? E aí a Silvia, que é bastante dedicada a fenômenos fonéticos, começou também, né, a rastrear o material. Outros participantes, citar nomes é difícil, porque foram vários nas etapas, começaram a olhar fenômenos fonéticos e a gente vendo que havia pontos de contato e pontos de diferenças, né, pontos diferenciadores na delimitação dessas variedades. E foi aí que a gente tomou por decisão, naquela reunião administrativa que a gente sempre faz a cada edição, para ouvir as pessoas, isso aqui, o Projeto Alfal, na verdade, ele é um GT, né? Ele é um grupo de interlocução. A gente nem gosta muito de ter um formato muito de congresso, porque é um grupo de interlocução. Então, a edição da Colômbia, em Bogotá, foi muito interessante. A gente fez o evento inteiro com base em questões. A gente nem teve apresentações de trabalhos. Não éramos muitos, a passagem estava muito cara, né? Mas quem conseguiu ir, a gente pegou perguntas e fechou assim, né? Como a gente já tinha avançado num olhar contrastivo, mas como ainda havia questões a responder. E por isso decidimos que abriríamos para outros fenômenos de natureza morfossintática e ou fonético-fonológica, sempre priorizando a determinação desses padrões que caracterizam, que delimitam, que diferenciam as variedades do português. Então, a gente chamaria assim das 3 fases desses 10 anos já indo aí para o 11º ano, né, 2021, foi mais ou menos isso. Primeira fase foi assim, o levantamento do maior número de materiais, olhar a concordância, primeiros resultados, isso gerou publicação, que eu vou mostrar a seguir. Aí, a segunda, a gente ampliou os parâmetros de comparabilidade nos grupos, nos subgrupos, fizemos subequipes, e na fase mais recente, ampliamos o olhar com outros fenômenos. Então, essa caminhada, né, deu alguns eventos e publicações, eu vou passar bem rapidinho, para a gente ver o que vai fazer na programação desta semana, né? E, na primeira fase, tudo começou em Alcalá de Henares,
Foi um evento com muita gente, tinha bastante gente de Portugal, né, Antônia? Antônia, foi legal esse evento, né, Antônia? Estava o povo da Universidade de Lisboa todo, o pessoal apresentou mais de um trabalho, tinha muita gente do Brasil também, e foi o primeiro encontro, e ali tinha gente um pouco curioso, mas eu diria que foi dali que surgiu quem ficou nos acompanhando, seja, às vezes a pessoa não podia estar no Alfalito, no Alfal, por motivo até financeiro, distância, mas que acabou nunca perdendo esse interesse, esse vínculo de GT. Em 2013, ainda nessa primeira fase, nós fizemos um Alfalito, pegamos carona num congresso internacional no Rio de Janeiro, né? A professora estava com a gente, então fizemos um simpósio, simpósio 35, e também foi muito legal, a gente apresentou já os primeiros resultados dessa primeira fase. E a professora Antônia tinha organizado a publicação na Journal, né? A gente tinha organizado ainda com base no projeto anterior e também tivemos muita oportunidade de trocar ideias nesse Alfalito. Em 2014, fechando essa primeira fase, foi um encontro em João Pessoa. Até eu e Silvia Brandão estávamos conversando, nos preparando para o UFAL desse ano, que esse encontro foi também, marcou a virada de chave, porque a gente teve a oportunidade que a UFAL nos deu, né, muito interessante, de trazer um especialista totalmente financiado para o evento para dar uma formação para o grupo. E quem veio foi a professora Perpétua Gonçalves. Foi muito importante para o nosso projeto. Ela, né, nos brindou com um curso sobre a variedade moçambicana do português. E claro que eu diria que isso foi assim, metonímico, né? A partir de todo o debate, ela também foi debatedora de todos os trabalhos nossos desse evento, e a partir de tudo que a gente discutiu ali, o grupo se interessou muito mais ainda por tentar fazer materiais, corpora das variedades, né, africanas do português. Houve aí uma transição para essa nova fase e a formação de equipes também por subtemas. Isso tudo eu diria que é a nossa primeira fase do Projeto 21, com esses marcos. Na segunda fase, 2015 a 2018, a gente virou essa fase publicando os primeiros cadernos da UFAL totalmente em língua portuguesa. Então, a própria professora Perpétua fez um balanço do que se sabia sobre concordância, por exemplo. É um número que está disponível no site da UFAL. Então, quem está chegando agora, a gente convida, mas muitos que vinham acompanhando publicaram. Foi uma publicação conjunta que nos deixou muito felizes, né, como um marco dessa fase. Em 2016, eu e a Karen Pissurno, que também vai estar com a gente apresentando o trabalho nesses dias, hoje doutoranda, na época mestranda, fomos então, assim, nos sentimos muito convidadas a aprofundar e ter materiais nos mesmos moldes do Corpus Concordância, e fomos para Moçambique. A professora Perpétua nos ajudou muito, além de outros colegas moçambicanos, e fizemos uma amostra que também colocamos à disposição. Ela até hoje ainda está passando por revisões, mas já rendeu assim, muitos estudos. Inclusive, daqui a pouco, o professor Gregory Guy vai nos brindar com nossa conferência, você vai falar, mas ele usou esses materiais, tanto o Corpus Concordância, quanto esse material de Moçambique. E em 2017, fechando essa fase 2, tivemos o encontro em Bogotá. Esse encontro foi bastante interessante, por, como já disse, não ter sido apresentação convencional de trabalhos, ele foi debate de questões e um intercâmbio com os colegas que puderam ir, e a preparação até já nos deixou as ideias para um Alfalito, que foi organizado novamente, né, pelo professor Demerval na Paraíba. E, mais uma vez, pudemos convidar alguém externo para trazer ideias, propostas, fontes, né, para a nossa reflexão. Nesse Alfalito, a UFAL pediu que os projetos que pudessem fizessem algo conjunto com outro projeto. E foi bem interessante, porque nós convidamos o professor Alfonso, da Universidade de Guadalajara. Eu tinha orientado um trabalho lá e ele tinha muito interesse em conhecer as pesquisas de concordância, e ele veio falar de tradições discursivas e o estudo da mudança. E aí a gente viu que podia interagir com o Projeto 3. Quem falou pelo Projeto 3 foi a professora Tânia Lobo, e fizemos uma sessão conjunta. Além disso, fizemos um debate de trabalhos diversos, como vamos fazer nesta edição, e fechamos a decisão de ampliar para outros temas. Foi isso, né? Nesta fase em que estamos agora, né?
que estamos chamando aí de fase 3 desses 10 anos. Já estamos com esse novo título, Projeto Comparaporte. No presente evento também temos, né, o professor Gregory Guy, que vai falar daqui a pouquinho, às 3 horas, e aí a gente vai para outra sala, eu e a Silvia, todos vamos para o YouTube, né, vê-lo. E temos a alegria de ter uma programação, nós ficamos muito felizes, né, Silvia, com a programação variada, a Silvia vai falar já já sobre ela. Vislumbramos nessa última fase um avanço no conhecimento das variedades do português muito interessante. Podemos dizer que temos sido pioneiros em chamar atenção para isso e felizes porque muitos outros grupos estão tratando, né, dessas questões de variedades do português em materiais variados, como nós vamos perceber na fala da tarde. E também entendemos que essa é uma fase muito importante para sistematizar resultados, fazendo esse balanço, né, das propriedades gerais e particulares por variedades do português. Não à toa, eu e a Silvia Brandão estivemos fazendo, né, um texto para a série da Benjamin, em que a gente foi convidado para falar desse contínuo da concordância nos materiais que vínhamos analisando. Então, a gente viu nessa publicação também essa necessidade desse tipo de publicação que fosse um balanço, né, dessas propriedades que vimos observando ao longo do tempo. Agora, este evento também é uma oportunidade de planejar novas ações, novas publicações, a começar por esta deste evento, para celebrar também os 10 anos, mas isso fica para a nossa reuniãozinha administrativa que sempre fazemos a cada evento. Então, eu e a Silvia combinamos esse jogralzinho, eu falaria do histórico, e Silvia fala dessa semana, né? Passo a palavra para a Silvia. Para outra Silvia. Eu ia sugerir exatamente que você continuasse a expor os slides, não é? Para nós não perdermos muito tempo. Então, hoje nós temos uma abertura especial, exatamente com a conferência do professor Gregory Guy, que também nos honrou com o fato de pretender usar o corpus, não é? O que está no Comparaporte, que é o nosso site, o site em que eu e Silvia Rodrigues colocamos os corpora com que viemos trabalhando ultimamente, e também aqueles corpora que vêm sendo organizados por orientandos da Silvia Vieira. Não? Então, hoje foi esta abertura, que ainda está em processamento, e às 15 horas nós vamos ter o professor Gregory Guy falando sobre sujeitos pronominais no português europeu e brasileiro, um estudo comparativo da variação sintática, que é bastante interessante, não? O título, exatamente porque ele é uma marca dessa abertura que nós começamos a propor, não é, nesse último ano, nesses 2 últimos anos. Bem, na terça-feira, nós vamos ter apenas 3 apresentações, não? De 10 às 12 horas. Nós optamos por deixar os debates para o final dos trabalhos. Cada um terá 20 minutos para apresentar o trabalho e 5 minutos para haver uma troca, né, de apresentador. E nessa terça-feira, o que nós vamos ter são trabalhos mais voltados para a questão da concordância, não é? Da concordância nominal e da concordância verbal, e a concordância nominal apresentada pela Cláudia Roberta Tavares Silva, não é? Numa perspectiva da modalidade escrita. Nós temos também a Thaís Carolina Ferreira Paraíso, que vai falar sobre a concordância nominal de número em redações produzidas em português por estudantes guineenses, né, à luz da sociolinguística variacionista. E, às 10h50, a frequência de uso de português e o contato linguístico na variedade moçambicana, uma análise sociolinguística sobre a concordância verbal de terceira pessoa. Né? Então, o foco está mais na concordância. Na sessão da tarde, nós teremos 5 comunicações,
em que serão abordados os críticos, não é? E também nós teremos, digamos, uma sessão mais voltada para aspectos fonético-fonológicos, não? Então, nós temos uma análise em relação aos críticos, né? O Manuel Crispiniano Alves da Silva e a Silvana Silva Farias de Araújo vão falar sobre os padrões de colocação dos críticos pronominais no português urbano falado em Luanda, Angola, não é? Depois nós temos uma apresentação sobre a ordem dos críticos e concordância, uma análise contrastiva das variedades moçambicana, brasileira e europeia do português, que será apresentado pela Silvia Rodrigues, e depois nós passamos, então, para uma análise comparativa da marcação fônica de terceira pessoa do plural no português europeu e no português do Brasil, com a Raquel Gomes Chaves e Isabel Monguilhote. Depois vem a parte em que eu vou tratar mais especificamente do apagamento do rótico em coda silábica, em 3 variedades do português, o português de São Tomé, o português de Moçambique e o português europeu. E às 15h40, nós teremos o último trabalho, que será sobre contato dialetal e mudança linguística ao longo da vida no português brasileiro, e que vai ser apresentado pela Cláudia Brescancini, e que vai focalizar, em especial, a retroflexa em coda e a dentalização das oclusivas em ataque. Bom, o último dia de sessões de trabalho, propriamente, de apresentação de trabalho, será na quarta-feira, em que nós teremos a Aline Bazenga, da Universidade da Madeira, falando sobre ter e haver em construções existenciais no português europeu. Vai fazer um trabalho em que ela trata de avaliações de falantes cultos na Ilha da Madeira e em Bragança, portanto, no português insular e continental. Depois, nós teremos trabalhos mais voltados para a questão do sujeito, o sujeito pronominal preenchido no falar da comunidade quilombola de Rio das Rãs, que será apresentado por Quércia Oliveira e Elisângela Gonçalves. Em seguida, a distribuição de sujeito nulo e pleno no português falado e escrito por universitários guineenses e são-tomenses da Unilab do Ceará. E essa questão haveria interferências do português brasileiro, e que será apresentado pela Gabriela Fraga de Oliveira. Em seguida, haverá um estudo comparativo em 3 variedades africanas do português, um olhar sobre a expressão do sujeito nulo e da morfologia verbal. E, finalmente, um trabalho sobre variação de nós e agente na comunidade de fala da cidade de Goiás, que será apresentado pela Luciana Cristina de Souza Ribeiro. Então, há várias universidades e vários estudos que, de alguma forma, têm uma interface, né? Vários estudos realizados em diferentes universidades brasileiras, e acredito que os debates serão bastante produtivos. E, finalmente, na quinta-feira, na parte da manhã, de 9 às 11, nós teremos a reunião do nosso projeto, fazendo uma avaliação não só do próprio Congresso, mas também desses nossos 10 anos de atividade, e fazendo também uma proposta de publicação. Mas, como disse a Silvia, nós vamos deixar esses assuntos exatamente para a quinta-feira, dia 12, não é? Então, nós agradecemos. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui, por terem se unido. A gente também, assim, solicita que divulguem à vontade tanto o link dos encontros, que é este, né? É o mesmo,
Porque a UFAL, né, o professor Demerval nos disse que, preenchendo o Google Forms, que a Rafaela aí colocou nos comentários, as pessoas que não se inscreveram no evento como um todo, mas estiverem, poderão receber diretamente da UFAL uma declaração de participação a cada sessão. Então, né, podem divulgar à vontade nas redes sociais, porque é importante para os alunos, né, ter acesso a tantos trabalhos assim, de variedades do português. Outra coisa também, assim, que é muito importante, se todo mundo pudesse se organizar para a reunião do último dia, né? Para dar ideias, fazer sugestões, para que continuemos, né, com esse empreendimento tão importante. E agora a gente abre a palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Professora, quem chegou depois, professora Antônia, se quiser trocar algumas palavrinhas, a gente está aqui para isso, né? Para conversar um pouquinho, se for preciso. Eu estou aqui com um problema, porque a minha câmara desaparece e aparece, bom, mas também vocês não perdem nada por não me ver. Já chegou, agora já era. É ótimo. Olha, houve um momento em que você apareceu, nós chegamos a... Pois foi, é isso, mas eu não sei o que é que se passa, eu e a tecnologia não nos entendemos. Mas felizmente o microfone funciona e eu queria só dizer que estas duas nossas Sílvias são os motores deste trabalho que tem sido ótimo. Infelizmente eu estou aqui tão longe, não posso estar ao pé delas para nos encontrarmos e trabalharmos. E eu agora também com esta situação de pandemias e coisas horríveis como essas, também fiquei um bocadinho à margem de várias coisas, mas de qualquer maneira, acho que estes anos todos foram fantásticos. Para além do que se conseguiu fazer em termos de trabalho, sobretudo que se conseguiu estar com as pessoas que são nossas amigas e com quem gostamos de trabalhar, os conhecimentos que fizemos de novas pessoas e enfim, para mim pessoalmente foi fantástico todo este tempo. E então acho bem que a gente festeje os 10 anos, mesmo à distância, mas eu desde já prometo, como daqui a bocadinho é a minha hora de jantar, vou beber um copinho de vinho tinto à nossa saúde. Muito bom! E vocês não se esqueçam que aqui em Portugal são mais 4 horas do que aí. E eu aproveitava para pedir desculpa à Silvia Brandão, mas amanhã não vou poder estar presente porque tenho um jantar na Ericeira. Olha, ela veio aqui só da água na boca, tá vendo? Um brinde com vinho tinto, jantar inteira, como é que fica aqui, gente? E então, bem, é um jantar com um grupo de amigos, é a primeira vez que nós nos vamos reencontrar. E então eu tenho que sair de casa às 5 horas, portanto não vou conseguir ver tudo. Mas como isto fica gravado, vejo depois, não é? Certo. Está bem. Olha, a Aline está em Lisboa, está na Madeira. Estou vendo que a Aline está aqui, só ela que de repente vai fazer o mesmo brinde por aí hoje. A Aline também queria registrar, né, a alegria de ter sido, como a professora Antônia disse, um dos encontros que o Projeto 21, né, selou, vamos dizer assim, que foi fundamental para fazer a mostra de Funchal, que ela nunca parou, né, Aline? Nunca parou e tem feito muitos... Uma das inspiradoras de aumentarmos esses temas, né? Porque tem olhado para outros temas também, né, Aline? Você quer dizer algo? Fique à vontade. Não. O microfone, Aline, não sei se você quer colocar. Sim. Não, foi uma nova vida entrar no projeto. Até lá a minha vida era de uma certa maneira e depois foi como se eu tivesse, como é que se diz? Me tivesse apaixonado. E pronto, ainda não acabou.
é um sem fim. Então eu tento, com os poucos recursos que nós temos, porque é tudo aqui na ilha é um ponto pequeno, tento avançar e fazer o que é possível fazer. E pronto. Eu gostei muito de ouvir a minha querida professora. Minha querida professora, é verdade. A minha querida colega, diga assim, que professora já era há muitos anos. Foi. Mas a gente não consegue, né, Aline? Sempre vai ser Pois assim, é. né? É verdade. Bom, diga. Não, é bom que haja estes encontros para nos encontrarmos, precisamente. Matar saudades, mesmo que seja desta maneira. Estou muito contente por as ver e ouvir. É mais real do que só ficar na minha memória. Eu acho. Muito obrigada, tá? Queria também ver, assim, por exemplo, dos que estão aqui na sala, eu sei que Isabel participou das várias etapas, né, Isabel? Você quer falar alguma coisa? Isabel esteve com a gente também na Colômbia, já tinha estudado algumas edições, né? Na verdade, agora estou colocando aqui todos os encontros, eu vi que eu só participei dos internacionais, Silvia. Na verdade, eu estive em Alcalá e em Bogotá, os encontros, aí depois eu tive o Vinícius, ali foi, né, logo depois, aí não consegui sair, que foi um encontro em João Pessoa, Alfalito, depois não, foi Alfalito, foi no Rio, né, e depois a Alfal em João Pessoa também não consegui. Enfim, agora eu vou conseguir ir porque é na Bolívia, né? Senão eu também não ia. Mas, enfim, o projeto a gente se sente, né? Mesmo não tendo acompanhado todas as edições, a gente se sente pertencente, né? Eu acho que começou com a concordância e era, né? Naquele momento ali, eu tinha acabado há pouco tempo, eu tinha defendido a minha tese, né? A Silvia tinha sido da banca, enfim. Foi o primeiro momento em que eu apresentei os resultados da tese e desde então continuo investigando, né, a concordância agora em parceria com a Raquel, a gente tem feito alguns trabalhos em parceria, né, mesmo à distância, ela foi embora aqui de Florianópolis, mas a gente tem feito essa parceria e eu acho que é um momento muito interessante sempre, né, de ter esse contato. Em Bogotá foi um grupo um pouco diferente, né, quando abriu mais ali, a Lívia Oshiro também estava no grupo, a Silvana também sempre esteve, né, eu não lembro em Alcalá, mas em Bogotá também. Então, acho que é um momento bem importante sempre para a gente, de crescimento, né? Enfim, acho que essa questão também de a gente pensar em uma publicação conjunta, eu não publiquei das outras vezes, né? Acho que isso também é importante, de a gente, né, poder socializar aí os resultados, porque o congresso é sempre mais fechado mesmo, né? Mesmo que presencialmente, porque são muitos projetos, então, no fim, né, a ideia é essa mesmo, né, o grupo se encontrar, e eu acho que é o que vai acontecer aqui. Então, acho que a publicação é sempre importante pensar essa socialização maior, né, então, os projetos vão estar acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem interesse também em outros, né, mas não consegue estar, então, acho que a publicação é sempre bom em função disso, né, para a gente ver um pouquinho aí o que acontece também, o que estão produzindo aí nos outros grupos. Mas agradeço aí, né, o aceite, né, de a gente continuar aí no grupo. Isso aí. Silvana também está com a gente há bastante tempo, mais alguém, não sei se quer falar algumas palavrinhas, e as colegas que estão chegando, que não estavam, a Raquel foi também no Alfalito, né, Raquel Chaves estava na edição do último Alfalito em João Pessoa. Eu fui a primeira edição, na verdade, eu fui em nome da Isabel Morilhotti. E acabei entrando, né, em contato com o grupo, e daí, sim, na última Alfalito eu estava presente. Na última Alfalito, eu me lembro, Enfim, alguém mais gostaria? Silvana quer falar alguma coisa? Eu quero dar as boas-vindas aos novos, né? Agora eu lembro de onde eu conheço a Raquel, fui lá de João Pessoa, né? Eu lembro que ela apresentou, estava tentando lembrar de onde. Que bom que você falou. Não, realmente é um projeto que eu venho participando desde 2012, eu estava aqui fazendo minhas contas.
Não, 2013, lá no Rio de Janeiro, foi o Alfalito. De lá para cá eu participei de todas, né? O último foi lá em Bogotá, que foi uma reunião bem interessante, como foi em 2017, né? Quando, como Silvia Vieira colocou, foi bem interessante, porque não foi na formato de organização, a gente discutiu questões, então é um grupo realmente muito agregador, e eu dou as boas-vindas aos novos, né? Tem a gente nova aí, Cláudia Roberta, que está também trabalhando com português na África, né? Especificamente em Moçambique. Então, E a questão das publicações, eu acho assim, isso muito bom, porque são publicações específicas, não é? Justamente com foco nas variedades do português, englobando a variedade europeia, a brasileira e as variedades africanas. E eu acho que a gente tem muito interesse, então a gente consegue reunir pessoas que têm um interesse, né, em comum, e isso é uma possibilidade de diálogos, é muito bom. Isso é sempre muito bom. Então, muito obrigada também pela oportunidade, e vamos aí, firmes e fortes, né, seguindo aí nos nossos encontros. Que bom que está acontecendo embora esteja ainda nesse formato. Espero que em breve a gente já possa se ver pessoalmente. Eu espero que em breve a gente brinde. Brinde junto com a Antônia, que ela me inspirou agora, sabe? Ou a gente brinda por aí, ou toma um chopinho por aqui no verão. Pois é. Então é isso. Cláudia, seja bem-vinda. Manuel, Matheus, que falou ali que é ouvinte. Ouvinte também pode falar, tá, Matheus? Quando você quiser falar. Daniela, Malta. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, senão a gente vai com todo carinho, né? Divulguem bastante aí nos zaps de vocês a fala do professor Gregory, que eu acho que traz um tema para a gente, de que a gente sempre se ocupou, mas que também marca essa abertura, né? Da concordância para outros temas, né? Tem oportunidade, ele levantou no Corpus Concordância, no Corpus Moçambique Porte, em outros materiais de outras variedades de português. Então, vai ser efetivamente uma análise comparativa da expressão do sujeito, com muitos dados, né? Com muita análise, e acho que inspira a gente. Inclusive, tem uma sessão, né? Que é bem expressão de sujeito, tem vários trabalhos aqui também. Então, depois de amanhã, a gente vai poder até ter um contraponto, né? Diga, Silvia. Olha, o Derneval já disse que já está lá no stream e está nos esperando. Ele é hiperativo, né? Foi 5 minutos antes. Não, mas como ele vai nos dar algumas orientações, então nós temos que pensar agora em finalizar. Eu acho que alguém ia falar ainda, porque estão aqui. Acho que não. Todo mundo que levantou o dedinho, eu vi. Alguém quer fazer algum comentário final? Boa tarde a todos e todas. Eu só tenho a agradecer. É a primeira edição, estou participando da primeira edição, e é uma aula que realmente, assim, eu tenho me apaixonado muito, né? Na verdade, eu comecei o trabalho com o Tierk, né, em 2015 a 2016, com os crioulos, né, de base lexical portuguesa. E aí, numa conversa, ele disse, Cláudia, pensa também em variedades africanas do português, tem ainda muito pouco trabalho, né? E aí eu comecei a desenvolver, estou aqui com vocês, estou me sentindo muito acolhida, né? E é um momento de interlocução muito bom. Então, muito obrigada a todas e todos, né? E desejar muito sucesso nas pesquisas de vocês, né? Eu acho que essa parceria é muito boa e muito obrigada desde já. A gente que agradece, Cláudia. A Cláudia fez também um corpus, né? Tem mantido a parceria, orientando os meus. Muito obrigada. Tierk também fez parte dessa história, a gente sempre cita a variedade santomense, foi um corpus que ele compartilhou, a gente assinou um protocolo, então também é um grande, né? Contribuiu muito nesse início de fase, né? Materiais. Então, a gente está reencontrando essas pontas, né? A partir da Cláudia. Então, sejam bem-vindos todos, tá bom? Como a gente não tem mais tempo, fica o nosso agradecimento. Eu e Silvia Brandão e as monitoras vamos migrar para outra sala, por isso vamos cruzar essa, mas no YouTube, se possível, façam perguntas, considerações, para animar o nosso projeto lá. A gente vai tentar aproveitar todas para o professor
responder, né? E amanhã, todo mundo já sabe a programação, no mesmo link a gente está juntinho de novo. Tragam alunos, vamos ficar juntinhos aí mais 2 dias. Muito obrigada a todos, tá? Até amanhã. Beijinhos. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pode parar de gravar, Tchau, tchau. Rafaela, por favor, tá? Beijos, até já. Até logo.